pergunta para você. Quanto custa uma carteira de habilitação onde você mora? 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais? Não sei. Geralmente, né, 5.000 é um valor alto, até, digamos, pessoas que pagam esse valor geralmente são pessoas que, né, custeiam por causa de várias repetições e outras coisas no exame. Mas a segunda pergunta que eu faço para você é: quanto você está disposto a gastar com a sua habilitação? E outra pergunta é: quanto você está disposto a investir na sua habilitação? Uma coisa é gastar, outra coisa é investir. E onde está a diferença? A diferença está em que você gasta com aquilo que você geralmente está pensando no custo. E, no caso, você investe com aquilo que tem valor para você. Então, na verdade, é o seguinte: uma carteira ela tem custo ou tem valor para você? Um exemplo muito interessante que eu costumo falar, né? Uma vez eu até citei para uma pessoa, e essa pessoa veio me argumentar dizendo: olha, mas uma carteira é muito caro, sabe? E eu, sem querer influenciar, né, na questão do quanto ela estaria pagando, a pergunta que eu fiz para essa pessoa diretamente era: quanto custa o seu aparelho celular? Ela disse assim: olha, custa 3.000 reais. Eu falei: olha, quanto custa a carteira onde você está tirando? Custa 2.000. Eu disse: bom, o seu celular vai durar quanto tempo? De quanto em quanto tempo você troca de celular? 1 ano, 2, se for muito. Eu disse assim: tá. E quanto tempo vai durar a sua carteira? A vida toda. Eu disse: essa é a diferença. Você geralmente pensa que o celular é um custo ou um investimento? Não, ele é um custo. Tá, mas você tem peso na hora que você está comprando? Falou: não. Eu compro com prazer. Eu tenho prazer em comprar o celular. Eu disse: olha, então isso não é um custo. Isso é um investimento para você, porque isso te gera prazer. A diferença é que esse investimento que você está fazendo, ele na verdade é um investimento que vai te dar prejuízo. Por quê? Porque está te gerando prazer, mas por outro lado está te gerando prejuízo. Não estou querendo desmerecer quem gosta de celular ou quem compra o celular, não é isso que eu estou dizendo aqui, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade em enxergar a diferença do que é um custo, né, do que é um gasto e daquilo que é um investimento. Tá? Então uma das coisas importantes é: por que as pessoas têm dificuldade muitas vezes em investir um valor X para investir na sua carteira, mas não têm dificuldade muitas vezes em comprar um bem que vai durar 1 ano ou 2 só, né? Sendo que uma carteira é para uma vida inteira, uma habilitação é para a vida inteira, enquanto ela vai te proporcionar várias questões, né, de ir e vir e tanta questão de mobilidade, quanto na verdade um celular vai te gerar muitas vezes uma vida útil, digamos, né, daquele aparelho de apenas, sei lá, 1, 2 anos. Esse é o ponto, tá? O que vale para você é o que você gasta, o que você investe. Então, se você conseguir enxergar realmente o valor que é a sua carteira, isso não será mais um gasto. Um outro exemplo que eu quero citar aqui é em relação à questão da sua aula em si. Imagine que você entrou agora no veículo, você então está com o seu instrutor ao lado, e esse instrutor então começa a te passar as coordenadas do que você está fazendo, tá? E depois de 50 minutos você desce do carro, vai para casa, descansa, toma banho e volta para outra aula. A pergunta que eu faço para você é: aquilo foi um gasto, aquilo foi custo ou investimento? Você responde. Porque o investimento, ele está não dentro do que você simplesmente faz, mas dentro do que você aprendeu. O aprendizado, ele é diferente daquilo que você entende. Em outras palavras, eu te explico agora uma equação de matemática e você diz: entendi. Mas possivelmente você não aprendeu. Por quê? Porque o aprendizado é diferente do que você entende. Você entende, mas não armazena. Aprendizado é aquilo que você armazena. E para armazenar informações, você só consegue através de um exercício chamado repetição. Então, na medida em que você repete uma coisa, você repete, o que acontece? Você vai então aprender. Os grandes profissionais da história, digamos os grandes atletas olímpicos, aqueles de alto desempenho, eles aprendem por uma questão. Eles treinam. E muitas vezes não é treinar uma coisa nova todo dia.
é treinar a mesma coisa sempre, só que melhorando o seu aperfeiçoamento, tá? Um ponto aí é, você precisa, cada aula que você fizer, você precisa fazer dela um investimento. Juro, mas como que eu faço isso? Isso, entre aspas, depende muito de quem está treinando você. Em outro momento nós vamos falar mais sobre a questão, né, da qualidade de um bom instrutor. Mas a questão agora é a qualidade que você tem referente à sua aula, tá? O ponto aqui é, como garantir que a sua aula é de qualidade? A pergunta que eu te faço é, o que você aprendeu? O que você atendeu? O que você entendeu? Você aprendeu depois? E na medida que você aprendeu uma coisa nova aqui, você tem digamos, né, a capacidade de praticar aquilo sem ficar falando novamente no seu ouvido. Um dos grandes erros quando nós estamos na aula de direção é querer não ser aluno, mas querer ser mestre. Ah, eu já sei como é, eu sei como faz. Esse talvez seja um dos maiores desperdícios de dinheiro que você tenha. Por mais que você já saiba como fazer uma coisa, espere alguém que seja mestre naquilo te mostrar como fazer também. Porque talvez a sua maneira de fazer seja de uma forma. E aquilo ali te gerou um resultado, digamos, de aprendizado. E aqui agora, da maneira como a outra pessoa está te ensinando, talvez é uma outra forma de você aprender a mesma coisa. E isso é muito importante. Porque o aprendizado, ele não é feito apenas de uma forma. Não é feito apenas por uma linguagem. São várias maneiras que se fazem ensinar a mesma coisa. Mas a maneira, ou seja, a linguagem, ela precisa ser uma linguagem clara para você. Então, na medida em que eu falo com você, você está compreendendo o que eu digo? Ou seja, a minha linguagem está sendo clara para você? Você está entendendo, porque depois que entender, se você continuar assistindo, se você continuar a fazer, se você fizer os exercícios, você não somente vai entender, mas você vai aprender. Então, a questão muito básica é, você está investindo na sua habilitação, você está gastando dinheiro com a sua habilitação. Caro é algo, digamos, caro é algo relativo. Por quê? Porque às vezes uma aula pode ser o valor de uma vida. Talvez aquela aula que você está investindo ali, ela pode gerar para você a segurança que você precisa para acertar lá fora. Eu lembro de uma pessoa me contando assim, basicamente, que o instrutor que ele teve era um instrutor que chegava e dizia assim, fulano, pode fazer isso. E na hora que ele ia fazer, ele pegava e falava assim, você tem certeza? Olha isso, olha aquilo, e ele via que não podia fazer. Então, na verdade, ele falava assim, olha, mas como você me ensina uma coisa e depois vem me cobrar outra? Ele está dizendo, olha, eu não estou simplesmente te ensinando. Eu estou fazendo você pensar para ver como você reage a saber se é certo ou errado. Então, a maneira como cada um aprende é pessoal. E depois, né, na próxima aula nós já vamos aprender sobre um pouco mais sobre essa questão de aprendizagem, mas como se aprende não é simplesmente a forma como cada um ensina. Juro, mas que confusão é essa? Vou clarear. Uma pessoa te ensina de um jeito, você não entendeu nada. Outra pessoa vem e te ensina de outro jeito, aí você entende. Qual foi a diferença? Cada um está ensinando de um jeito, cada um está falando, estão ensinando a mesma coisa, mas cada um está falando de um jeito. A diferença, muitas vezes, não está em você que aprende, nem na pessoa que ensina. A diferença está na interferência que existe no meio. Você se sente culpado por estar gastando dinheiro ali? Você quer estar ali ou simplesmente você está porque tem que cumprir um prazo, tem que cumprir tempo, você não vê a hora daquilo acabar? Digamos que essa interferência no meio, é ela que faz toda a diferença. É algo muito interessante, olha, se você colocar, por exemplo, digamos, 5 mil reais na minha mão hoje, para que eu cuide para você, você vai dormir em paz, em segurança, vai dormir tranquilo e dizer, ih, tá com o Júnior, tá com Deus. É assim? Provavelmente não. Mas me fala a pessoa que você mais confia no mundo. Quem é a pessoa que você mais confia? Marido? Filho? Pai? Mãe? Irmão? Ou seja, quem é a pessoa de maior confiança na sua vida? Se você entregar o dinheiro nas mãos dela investindo, certamente você vai confiar. O instrutor é a mesma coisa. Você confia na pessoa que está ao seu lado?
Porque na verdade você não está confiando dinheiro, você está confiando tempo. Você está confiando 50 minutos ali que você está investindo e quer uma aula com excelência. Você quer armazenar o máximo. E talvez o pior da maneira como as pessoas aprendem se resume a um ponto. As pessoas querem aprender tudo numa aula só. Isso é impossível. Ninguém aprende tudo de uma vez. Você aprende um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. E eu te falo uma coisa sem medo de errar, eu quero que você se lembre disso. Olha, às vezes é melhor você aprender uma coisa e aprender o bem feito numa aula, do que muitas vezes você aprender 5 coisas numa aula e voltar na próxima aula desparafusado, sem saber realmente qual foi a qualidade daquele aprendizado. Porque, mas eu passei por 5 coisas, a qualidade é o que manda e não a quantidade. A qualidade da sua aula se define justamente pelo que você aprendeu, pelo que você entendeu e aprendeu, e não simplesmente pelo que você fez por fazer. Então, vamos entender uma coisa, o investimento que você fez até então, o que você vai fazer, o que você está fazendo, é preciso que você repense sobre os valores das coisas na sua vida. Você só vai gastar isso uma vez só. Celular, imagina que seu celular custa 4 mil reais. Daqui quanto tempo você vai precisar comprar outro e talvez um modelo melhor? Imagine que o próximo agora que você queira já custe 5 e não 4. Foram 9 mil reais. Isso se compara com uma carteira que você está gastando, sei lá, 2 mil, 3 mil. Então, Júnior, como que eu mudo isso dentro de mim? Muito simples. Muito simples. Coloque uma frase dentro de você que é: eu não estou gastando, eu estou investindo. Isso é qualidade para a minha vida. Júnior, como que eu sei que isso é um investimento? Depende da pessoa que está do seu lado. Se a pessoa que está do seu lado é uma pessoa competente, é uma pessoa que está realmente ali com você, você sente confiança nela, você sente realmente que é uma pessoa de caráter, que está comprometida com você no seu sucesso ali, vá sem medo. Vai ser um grande investimento para toda a sua vida. Eu te garanto uma coisa, dinheiro é apenas um pedaço de papel, ou um cartão virtual, ou é alguma coisa que, por mais que você perca aqui, você tem outra ali. Tá? Mas experiência de vida, aprendizado, isso aí não existe moeda que compre. Existem grandes escritores que gastaram muitas vezes 20 anos para viver uma experiência e colocar aquilo ali num livro, para que você muitas vezes pague apenas, sei lá, 30 reais, 40 reais, para ter a informação que ele demorou anos para adquirir. Ok? Nos vemos já no próximo vídeo.